Liga aí. Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro. Ah, é? Tem que ser ligado na verdade. Ligado na verdade. E estamos aqui de volta com o nosso podcast na Rádio Seara. Você que está conosco pelo seu radinho, pelo site da Rádio Seara. É uma alegria ter você conosco aqui no nosso podcast, onde aprendemos muito sobre a palavra de Deus, né, Inácio? Com vários assuntos, muitos convidados. E estamos recebendo novamente o pastor Daniel Moraes. Eu mal deixei o Inácio falar, né? Não, mas... Tá tudo na paz, Inácio? Graças a Deus. Beleza, né? Você tem medo do futuro? Não. Essa pergunta é boa, Inácio, porque hoje a gente vai falar sobre escatologia, né? E é o nosso professor oficial de escatologia, cara. Nunca vem um tema light, pastor Daniel. Nunca. A gente nunca chegou pra perguntar assim, pastor, crente pode chupar uma balinha de hortelão ou não? Pastor Daniel Moraes, prazer recebê-lo novamente. Você tá falando de Sergipe? Não lembro. Não, Maceió, Alagoas. Muito bem, tá tudo na paz, graças a Deus? Graças a Deus, tudo em paz, né? A gente está caminhando bem, tudo na paz de Deus, graças a Deus. Obrigado por mais uma oportunidade, mesmo que vocês só me mandem bombas, né, para responder. Escatologia é um tema sempre difícil, nunca fácil. Ei, fica ligado na verdade. Mateus 24 é um capítulo bem conhecido, né? Fala ali dos sinais da vinda de Jesus. O próprio Cristo fala dos sinais, fala do anticristo, enfim, é bem bacana. Pastor Daniel, Mateus capítulo 24, quando fala que haverá guerras, rumores de guerras, fome, terremotos, perseguição, falsos profetas, ali está falando dos dias atuais ou está falando de um período específico do futuro, por exemplo, a tribulação? Qual é a sua perspectiva? João Lucas, você está me pedindo para resumir em 10, 15 minutos o que eu preguei em 4 sermões e ainda não terminei na igreja. Assim. Beleza, então assim, qual o canal da sua igreja, caso a pessoa queira acompanhar de forma mais detalhada? A gente até coloca aqui na descrição aqui do podcast, aqui no YouTube, o link aqui embaixo, você pode acompanhar, pode clicar e assistir. Isso. É a Igreja Batista da Comunhão, em Maceió. Então, no YouTube, você coloca lá que você vai encontrar a Igreja Batista da Comunhão. Aí você vai ver lá pastor Daniel e tal, vai conseguir achar os vídeos dos cultos à noite que trata sobre Mateus 24, né? Estou expondo a última semana de Jesus na Terra. Nós estamos trabalhando justamente agora. Terminamos Mateus 24 e 25, né? Então, a gente está caminhando. Mas, voltando à pergunta, João Lucas, de Mateus 24, com o que está acontecendo hoje, ou o que irá acontecer nos eventos futuros, né? Eu acredito que Mateus... Aqui no capítulo 24, Jesus está lidando com temas do Antigo Testamento. Então, o que ele vai descrever aqui em Mateus 24 não é nada novo. Está tudo escrito nos profetas lá. Se você pegar o capítulo, a passagem, você tem que voltar um capítulo, no finalzinho do capítulo 23, Jesus ele vai dizer que a casa de Israel ficará deserta, né? Porque ele tentou por muito tempo juntar a nação como uma galinha junto aos seus pintinhos, mas eles rejeitaram e ao ponto que vai culminar na morte de Cristo aqui no texto, um pouco mais à frente. E aí Jesus diz, a casa de Israel vai ficar deserta, né? Essa casa vai ficar deserta, tratando tanto de Jerusalém como o templo, que vai ser destruído, e Israel vai rejeitar o Messias, né? E aí ele vai dizer assim, olha, a casa vai ficar deserta, né? É o juízo. Aí no versículo seguinte ele vai dizer assim, que Israel vai ver desde agora para o futuro, ele vai proclamar numa vinda e bendito que vem em nome do Senhor. Então Jesus diz, olha, vocês vão negar, vão matar ele, né? Vão crucificá-lo. A casa de Israel vai ficar deserta, ou seja, vai ficar abandonada pela rejeição. Deus não vai lidar mais com Israel no momento. Mas Jesus disse, mesmo que seja uma rejeição, vai haver uma restauração futura. E aí Mateus 24 entra nesse ponto, onde eles entram no templo e vê um templo, e Jesus vai dizer que não ficará pedra sobre pedra. E aí eles levantam em particular para Jesus a pergunta, quando sucederão essas coisas e que sinal será da tua vinda e da consumação do século? Então, as duas perguntas dos discípulos focam ao retorno de Cristo, que o templo vai ser destruído, Jesus já tinha dito, a casa ficará deserta, e logo em seguida, prometido, Israel diria, bendito que vem em nome do Senhor.
Tudo está no Antigo Testamento, João, pois não dá para a gente olhar só o Novo, temos que ir para o Antigo, mas a gente não tem tempo aqui. Mas vá para Zacarias, quem quiser depois ler, do capítulo 11 ao capítulo 13, você vê os dois adventos da vinda de Cristo. A primeira é a humilhação, sentado no jumentinho, que o profeta vai descrever, e a segunda parte dos capítulos sobre a segunda vinda de Cristo, que ele vem com poder e glória. Então, Jesus ele tá trazendo isso à tona, explicando aos discípulos o plano de Deus à luz da rejeição da nação de Israel. Então, ele vai descrever um período de tempo chamado Dia do Senhor no Antigo Testamento, que é um tempo de juízo sobre as nações e um preparo de restauração para Israel, justamente para aquilo que Jesus disse. Eles vão dizer, bendito que vem em nome do Senhor, como se você ler Zacarias, está lá descrito. Eles vão chorar, vão prantear, como se choram pela morte do unigênito. Vão reconhecer que Jesus é o Messias, ele já veio e eles crucificaram o seu Messias. Então, no futuro, no plano escatológico de Deus, há uma expectativa de restauração para a nação de Israel e um juízo vindo, como foi na época de Noé, como foi Sodoma e Gomorra, como foi anunciado em diversos períodos da história. Há um período de juízo global que Deus prometeu, revelado, por exemplo, em Apocalipse, que descreve justamente, do capítulo 6 ao 19, esse período tribulacional que vai existir sobre a terra. Então, Mateus 24, Jesus está lidando com esse tempo a qual virá sobre o mundo. E eu sempre costumo dizer assim, se as catástrofes, as situações dos nossos dias, ela nos causa espanto e nos gera essa sensação de urgência, né? De você ver no mundo tragédias acontecendo, mudanças climáticas que estão falando aí, né? E que virão e que estão vindo em intensidade, que é para nós esperarmos e tudo mais. Se tudo isso nos espanta, eu sempre digo, imagine esse tempo aqui determinado, que Jesus disse que se não tivesse abreviado esse tempo, essa geração não sobreviveria, né? Então há aqui uma expectativa de grande juízo, como descrito em Apocalipse, de juízo para aquela geração que vai experimentar esse tempo na Terra, e há também a expectativa de restauração, que é a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, que vai causar justamente cumprimento de profecias, como Israel, a restauração de Israel como nação, conversão nacional do remanescente, como também o juízo sobre esse mundo que está por vir, né? Então, basicamente, João Lucas, ele está respondendo isso aqui em Mateus 24, de como será até a segunda vinda. É um período onde o anticristo se manifesta, onde há um governo no mundo que subjuga as nações, que une as nações e persegue os eleitos de Deus, né, e também a nação de Israel, e culmina, né, diante de um evento catastrófico que vem acontecendo, de situações na natureza, como guerras e fome e outras situações do mundo, vai culminar numa grande batalha de guerra, que vem a segunda vinda de Cristo, como ele descreve no capítulo 24, versículo 29 a 31, onde todo olho verá, né? Como um raso do céu, do oriente ao ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Então, basicamente, eu estou aqui correndo, resumindo aqui o texto, para que vocês entendam que é um tempo que ele está descrevendo que já foi profetizado no Antigo Testamento, em Daniel. Está lá, Daniel descreve isso no capítulo 7, no capítulo 11, está tudo descrito e Jesus está explicando isso, lembrando como há profecias que vão se cumprir e que os seus discípulos devem aguardar com vigilância, com fidelidade e com temor esse cumprimento de plano escatológico de Deus, né? Daniel, então, de forma bem resumida, ali refere-se ao período da tribulação, né? Isso, é o que eu acredito, né? É o que eu acredito que ele está lidando com um período determinado da profecia que ainda não se cumpriu, que Daniel chama da última semana de Daniel, que não está completa, que não foi cumprida, né? Das 70 semanas, 69 foram cumpridas lá em Daniel 11. Falta uma semana. Então, essa semana está em aberto e ela está justamente sendo descrita aqui por Jesus de cumprimento futuro, né? Então, eu acredito que sim, que é um evento futuro, não lida especificamente agora, mas existem coisas para acontecer para que, então, a última semana de Daniel aconteça, que é aquilo que nós conhecemos como tribulação, 7 anos de tribulação, aquilo que nós conhecemos com a vinda do anticristo, e que termina com o retorno de Jesus de uma forma visível, né? De uma forma visível. Tem que estar ligado na verdade.
Daniel, neste texto, como o Senhor Jesus ele é glorificado, exaltado, enaltecido, e como essas revelações afetam a nossa vida hoje? Então, uma questão básica que a gente precisa entender ao ler as profecias é que Deus é um Deus também de juízo. E juízo que eu falo não é só punição, mas de justiça. É isso que ele mostrou no passado, ele vai dizer em Mateus 24, assim como foi na época de Noé, né, em que foi anunciado a vida do dilúvio, as pessoas davam-se em casamento, comiam e bebiam, ou seja, viviam como se não fosse verdade, que Deus traria o juízo sobre aquela geração, e veio, Noé entrou na arca e a gente sabe a história. Então, assim vai de ser o tempo da vinda do Filho do Homem, a geração dessa época, o mundo está se voltando da mesma forma, eles ignoram e vivem como se Deus não fosse trazer juízo sobre a humanidade. Mas a realidade é que Deus já anunciou isso para a gente. Então, a primeira coisa é, João Lucas, que Deus vai trazer juízo, né? Um juízo que virá sobre as nações para que, então, Cristo restaure e traga o seu reino, né? Tire todas as esperanças dos homens ao ponto que eles entendam que só Jesus é o Senhor. Por isso que toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, porque as esperanças desse mundo vão se esvair diante do juízo de Deus, né? E Cristo vem e culmina a história. Um outro aspecto, esse é o primeiro ponto, né? Isso é um alerta para todos que estão nos ouvindo. Não ignorem, não vivem ignorando. E aí eu quero falar para aqueles que se declaram cristãos, existe um ateísmo prático na nossa vida, né? Nas igrejas, um hedonismo no coração das pessoas, crentes que não são crentes, são nominais, e que vivem uma religiosidade ignorando a fé no coração, ignorando Deus. Então, isso é um ateísmo cristão, né, que acontece. Nós deve servir de alerta. Examine seu coração, porque a realidade, somente os filhos de Deus genuinamente salvos e regenerados serão preservados desse tempo, né? Espero eu, que eu acredito. E a segunda realidade, João Lucas, Jesus, ele, no capítulo 25, em cima desse sermão, ele vai explicar como ele quer que os seus discípulos vivam, com vigilância, com fidelidade e com perseverança. Então, assim, Deus quer que a gente continue sendo servo bom e fiel, sabendo que a nossa recompensa virá com Ele. Então, dedicação e fidelidade, não esperando nas coisas daqui e agora, mas sim no reino que virá, servindo Ele de coração, com dedicação, porque no nosso trabalho não é em vão, então requer isso de nós. Requer vigilância porque você não sabe a hora que os ladrões vêm na casa, então você precisa estar atento. Vigilância constante, é uma marca daqueles que são discípulos de Jesus. Mesmo que a gente tenha fraquezas, mesmo que nós temos momentos de dificuldades na fé, momento em que estamos mais fracos, o cristão ele vai ter essa vigilância no coração, ele vai ter isso atenuado. Aquele que ama Cristo aguarda a sua volta, né? Espera, ele tem essa expectativa, mesmo por mais difícil que esteja, ou frio que esteja a fé dele, ele tem esse anseio no coração. E a outra questão é fidelidade. Deus quer fidelidade dos seus filhos, né? Então, ele espera da gente fidelidade, tá bom? Muito bem, pastor Daniel, obrigado aí pela explicação. A gente agradece a sua participação aqui no nosso podcast. Se quiser acrescentar algo, pode ficar à vontade. Agradeço aí, Inácio e João Lucas, o convite. Também, mais uma vez, vocês me dão... Se eu pregasse assim na igreja, o povo ia estar feliz. Resumir tudo em 10 minutos, rapaz. Mas, assim, é um assunto que eu incentivo todos que estão ouvindo se aprofundarem e conhecer. Existem posições diferentes e a gente tem que tratar isso com muita humildade. Eu não sou aqui a voz da razão, né? Eu sou somente uma pessoa que tenta entender as escrituras e deixar claro para a igreja a qual pastoreio o que Deus está fazendo e como eu acredito que as escrituras devem ser interpretadas. Mas com humildade, espero eu que Jesus volte para buscar a sua igreja, nós experimentemos o arrebatamento antes da tribulação, e aqueles que ficarem, né, vivam, entendam ao ouvir esse podcast, lembre que você ouviu alguma coisa a respeito e que você volte seu coração para Cristo, persevere. Inclusive a perseverança vai ser a marca, né, dos verdadeiros crentes nesse tempo, né, que vão pela sua própria vida professar sua fé, né, vão ser martirizados, muitos deles. Então que você lembre disso, né, que a esperança é em Cristo, somente em Cristo, e que Ele está voltando, né, e isso você pode ter esperança e permanecer firme nele, tá bom? Haverá um desfecho, Jesus vai voltar, a segunda vinda é descrita e nós aguardamos esse momento aí. Amém? É isso aí, gente. Valeu. Valeu, pastor Daniel. Valeu. E aí, curtiu?
Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.